Olá! Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais dramáticas da história britânica. Pensem nisto. Um confronto total entre um rei que acreditava governar por ordem divina e um povo que decidiu que já chegava. Esta é a história de como uma nação inteira entrou em guerra consigo própria. A grande questão que incendiou a Inglaterra no século XVII foi esta: é possível um país simplesmente despedir o seu rei? Hoje em dia a pergunta pode parecer estranha, mas naquela altura era uma ideia completamente radical, quase impensável, e foi exatamente isso que o Parlamento inglês decidiu descobrir, dando início a um conflito que iria mudar o país para sempre. E tínhamos os dois lados bem definidos. De um, o rei Carlos I. Do outro, o Parlamento. Mas atenção, isto não era só uma questão de opiniões diferentes. Eram duas visões totalmente opostas sobre quem é que devia realmente mandar no país. Ok, para percebermos o que ia na cabeça do rei Carlos, temos de falar sobre o direito divino dos reis. Ele acreditava, a sério, que o seu poder vinha diretamente de Deus. Imaginem um diretor de uma escola que acha que não tem de ouvir os professores nem os alunos porque foi escolhido por uma força superior. Para o Carlos, essa força era Deus, o que significava que, na sua opinião, o poder dele era absoluto e ninguém o podia questionar. E ele não ficou só pelas ideias. Durante 11 longos anos, governou completamente sozinho, sem nunca convocar o Parlamento. A tensão chegou ao limite quando ele, literalmente, invadiu a Câmara dos Comuns para tentar prender 5 dos seus maiores críticos. Foi uma quebra de todas as regras, um ato chocante. E foi o sinal claro de que o tempo da conversa tinha acabado. A guerra era praticamente inevitável. E com a guerra à porta, o país dividiu-se ao meio. As pessoas viram-se forçadas a escolher um lado. Estavam com o rei ou com o Parlamento. As linhas de batalha não foram traçadas só nos campos, mas também dentro das cidades e até das próprias famílias. Os apoiantes do rei ficaram conhecidos como cavaleiros. Eram, na sua maioria, nobres e grandes proprietários de terras vindos do norte e oeste de Inglaterra. Eram famosos pelos seus cabelos compridos e roupas extravagantes. Do outro lado, tínhamos os apoiantes do Parlamento, que levaram a alcunha de cabeças redondas por causa dos seus cortes de cabelo mais curtos e práticos. Estes eram, sobretudo, comerciantes, puritanos e gente das cidades do sul e leste, incluindo a poderosa Londres. A divisão era, portanto, social, geográfica e até de estilo. O Parlamento percebeu rapidamente uma coisa. Para vencer os experientes cavaleiros do rei, era preciso mais do que apenas vontade. Era preciso uma arma secreta, algo que mudasse por completo as regras do jogo. E essa arma foi o exército de novo modelo, ou New Model Army. Isto não era uma milícia de agricultores amadores, não. Foi a primeira força de combate verdadeiramente profissional de Inglaterra. Uma autêntica máquina de guerra, construída com um único objetivo: vencer. Mas o que é que o tornava tão especial? Primeiro, a promoção era por mérito. Numa altura em que o berço definia tudo, isto era revolucionário. Não interessava se eras nobre, o que contava era a tua habilidade em combate. Segundo, os soldados recebiam um salário regular, o que garantia a sua lealdade. Tinham também uma disciplina de ferro e treino constante. E, claro, eram liderados por um general absolutamente brilhante, Oliver Cromwell. Este exército tornou-se praticamente imbatível. E a prova do seu poder não tardou a chegar. Foi em 1644, num campo lamacento no norte de Inglaterra, conhecido como Marston Moor. Esta foi a batalha que mudou o rumo da guerra. Em apenas 2 horas de combate brutal, mais de 4.000 soldados do rei foram mortos. A derrota foi tão esmagadora que o Parlamento ganhou o controle de todo o norte de Inglaterra de uma só vez. O exército de novo modelo tinha acabado de provar a sua enorme superioridade. Com o seu exército em destroços, o rei Carlos I foi finalmente capturado. Mas isto criou um problema totalmente novo para o Parlamento. O que é que se faz com um rei prisioneiro? A resposta deles foi algo que ninguém na Europa tinha sequer ousado imaginar. Decidiram levá-lo a julgamento. No tribunal, Carlos manteve-se completamente desafiador. Ele recusou-se a reconhecer a autoridade daquela corte. Na cabeça dele, a lógica era simples. Se o seu poder vinha de Deus, como é que os seus próprios súbditos o podiam julgar? Para ele, o processo todo era ilegal. Apenas Deus podia ser o seu juiz. Mas o tribunal não via as coisas da mesma maneira. O verdito caiu como uma bomba, não só em Inglaterra, mas em toda a Europa. O rei foi considerado culpado de traição contra o seu próprio povo. O impensável tinha mesmo acontecido. A partir daí, os acontecimentos desenrolaram-se a uma velocidade estonteante. O rei foi capturado em 1647. O julgamento começou a 20 de janeiro de 1649. Apenas uma semana depois, foi sentenciado à morte. E 3 dias mais tarde, a 30 de janeiro, Carlos I foi executado em público.
pondo um fim sangrento ao seu reinado. Com o rei morto, a Inglaterra entrou em território desconhecido. Embarcou numa experiência radical. Pela primeira vez na sua longa história, o país ia tentar viver sem um monarca. O país foi declarado oficialmente uma Commonwealth, que é o mesmo que dizer uma república. A monarquia foi abolida. Em teoria, o poder passava agora para as mãos dos representantes do povo, o Parlamento. Só que, na prática, a realidade foi um pouco diferente. Oliver Cromwell tornou-se o governante de facto com o título de Lord Protetor. O seu regime, muito influenciado pelas suas crenças puritanas, era extremamente rigoroso. Os teatros foram fechados, muitos desportos proibidos e até as celebrações de Natal foram canceladas. A ordem era mantida com mão de ferro pelo exército. Bem, esta experiência republicana durou apenas 11 anos. As pessoas fartaram-se daquela vida austera e do governo militar. Com a morte de Cromwell, o país mergulhou no caos. E em 1660, o Parlamento fez o impensável. Outra vez, convidaram o filho do rei que tinham executado, Carlos II, a regressar e a restaurar a monarquia. Então, olhando para trás, depois de uma guerra, uma execução e uma república falhada, o que é que mudou realmente? Qual foi, afinal, o grande legado de todo este conflito sangrento? O que a guerra fez foi forçar uma evolução. A Inglaterra partiu de uma monarquia absoluta, onde o rei mandava em tudo, passou pela guerra civil para limitar esse poder, tentou uma república e, no fim, chegou a um novo modelo, a monarquia constitucional. É basicamente o sistema que o Reino Unido tem até hoje, onde o monarca reina, mas quem governa é o Parlamento eleito. Mas o ponto mais importante de todos é este. A Guerra Civil Inglesa estabeleceu um princípio que se tornou a base da democracia moderna. Nenhum governante, seja rei ou primeiro-ministro, está acima da lei e não pode governar sem o consentimento do povo, representado pelo parlamento. O tempo do poder absoluto do monarca tinha acabado, para sempre. E tudo isto deixa-nos com uma pergunta que continua a ser tão importante hoje como era há mais de 350 anos. Quem deve ter o poder final num país? Um líder único, um grupo eleito ou o próprio povo? A Guerra Civil Inglesa não deu uma resposta fácil, mas forçou uma nação a confrontar esta questão da forma mais dura e inesquecível possível.